tensão e terror visual. Três palavras-chave que pra mim descrevem bem a escrita de Junji Ito, o mestre do terror. Eu sei que ele já é famoso, um baita criador de mangás de terror, o Junji Ito, mas eu só consegui ter contato com sua obra agora. E foi através de Junji Ito Collection em anime. Sim, foi através do anime o meu contato. O que eu agora considero um baita de um erro, porque o poder da sua escrita está no mangá. Mas nesse vídeo aqui eu quero falar a minha experiência agora conhecendo a escrita desse titã do terror, diferença entre as técnicas que ele usa para escrever e da maneira que os ocidentais trabalham o terror em suas obras, além de enaltecer os pontos fortes e únicos da sua escrita. Simbora para uma análise especial de Halloween agora no canal. Tassiano. Galera, o que é Junji Ito Collection, o anime que eu assisti essa semana na Crunchyroll, é uma antologia de contos de terror feitos pelo Junji Ito, todas elas muito únicas, com começo, meio e fim, e já espremendo as suas principais características ao trabalhar uma história de terror. Porém, galera, essa antologia de contos do Junji Ito, existem diversas formas publicadas aqui no Brasil. Já tem publicações, várias das suas histórias publicadas em mangá. E eu acho que é aí que está o erro. O anime é uma adaptação dessas histórias. E eu comecei pelo anime, mas mesmo começando pelo anime, já deu para notar que a coisa está bem diferente por se tratar de uma adaptação. Eu acho que agora a prova de como uma adaptação, ao mudar a mídia, ao mudar o formato, consegue fazer com que elementos se percam. Um dos principais poderes do Junji Ito está no terror visual, e fica bem mais escancarado no mangá. Na verdade é muito mais bem trabalhado no mangá, porque ele conta na sua construção de ritmo, que é um dos principais talentos do autor. Ele sabe construir o ritmo e incorporar em você, instigar a curiosidade e a perturbação, porque as obras do Junji Ito são um terror que trabalha para perturbar. E para isso ele usa muito bem os enquadramentos, ele usa muito bem o sistema de leitura na qual um leitor de quadrinhos vai passar de um quadro para o outro. E ele conta muito com o passar da página para gerar grandes impactos. Impactos visual, seja através do grotesco, ou seja, seus picos de temor conforme vai contando a história. Ele conta com o passar de página. E com a câmera fluida, você não tem isso no anime. Você se assustar, mesmo sabendo o que vai acontecer, você se assustar com a estética empregada, com finalmente algo acontecendo, algo saltando. Na verdade eu comparo essa técnica de leitura assim, de você passar a página e se surpreender com um grande terror ou com um grande desenho perturbador, ao jumpscare utilizado pelos cineastas em Hollywood e nos filmes de terror. Embora o jumpscare seja hoje em dia um ato covarde para quem trabalha com terror, que é aquele susto, aquele bicho aparecendo de repente para dar um medo e ok. Aqui no quadrinho do Junji Ito é muito mais do que isso. Não é só um passar e lhe assustou, é um passar, lhe impacta e fica lá, estático, como uma página de mangá, como um quadro de mangá, para você contemplar um baita de um desenho que carrega muita bizarrice, que carrega desconforto, que carrega buddy gore. Eu acho que é buddy gore o termo, não, me deparei com esse termo essa semana, não sei se está muito bem empregado. A construção de clima, seguido pelo passar de página e o assustar, e o bizarro se estampar na sua cara, não dá para ser transferido para um anime de maneira tão fácil. A câmera se movimentando em fluidez, mesmo tentando respeitar os enquadramentos dele no mangá em uma adaptação, não carrega o mesmo impacto do virar a página. Os elementos, os seres, o paranormal não está grotescamente bem desenhado quanto você encontra no mangá. Dizem que na produção do anime se usou a técnica de tracing, o que perdeu muito da qualidade. Eu achei até uma ação desleixada com os grandes desenhos que o Junji Ito trabalha em seu mangá, desenhos perturbadores. Então, o valor, o poder está no quadrinho.
está no mangá. Mas Junji Ito não trabalha só o terror visual, galera. Não trabalha só bizarrices, coisas grotescas para lhe perturbar. O principal núcleo que ele busca para alimentar as suas histórias é o estranho. O terror que ele faz com começo, meio e fim é gerar situações extremamente bizarras, estranhas, incomuns e desconfortáveis. Tudo isso em uma atmosfera imprevisível e até claustrofóbica, dependendo do seu humor para digerir terror. Ele deixa o protagonista completamente impotente diante de uma situação e você, como leitor, telespectador, vai cada vez mais se aventurando em entender o que danado é toda aquela bizarrice ou onde aquilo vai dar. É o episódio, é o bizarro, o estranho em si, que é o principal poder de seus contos. Ele não precisa se preocupar em explicar as coisas. Ele não precisa se preocupar com origem de monstro, origem de fenômeno paranormal. Ele sequer precisa se preocupar com uma conclusão daquela história, pode deixar em aberto. Ele não perde tempo tentando responder o que é isso, de onde veio, como vencer isso. Não. É uma situação estranha, bizarra, desconfortante e que casa com a impotência daquele protagonista diante da história contada. O que é a principal diferença nas técnicas desse terror oriental, das mãos do Junji Ito, com o terror ocidental. Quando você vai assistir, ou até mesmo ler algumas coisas do terror ocidental, eles não vão por esse caminho. Eles se esforçam muito para explicar a coisa, o demônio, o fantasma, explicar uma origem, um background, criar um culto, uma lenda. Eles dão uma esperança aos protagonistas que estão sofrendo um ataque, que estão sofrendo uma assombração, sei lá. Através de uma lenda é muito comum, depois de muita matança, que o que eles querem explorar é a matança, é a criatura, é o pavor de ser caçado, de ser mutilado e etc. É um terror muito superficial. Desculpe, mas eu acho esse terror ocidental muito superficial. Só botar o monstro lá pra matar gente e tal. E ele alimenta os protagonistas, geralmente os americanos, em filmes de terror, ele alimenta os protagonistas com uma esperança, através de uma lenda, através de toda uma explicação para fundamentalizar e construir o monstro, a aparição, o evento paranormal, ser totalmente tragado pelo leitor, pelo telespectador. Através dessa lenda ele também cria uma forma de resolução. Muito do terror que eu assisto, o protagonista em algum momento descobre através da lenda como vencer o mal, como vencer o demônio, o fantasma, como acabar com o problema. Até sair vivo, até sair como um herói, até sair como um vencedor. Junji Ito não. Junji Ito não precisa explicar de onde veio, não precisa fundamentar, construir. Ele deixa para sua imaginação, ele deixa aberto, ele deixa lacunado. E também trabalha a impotência diante de uma situação estranha. Você é impotente. Você não sabe o que está acontecendo, você não pode fazer nada. Você vai reagir ao impotente e através disso os leitores vão se conectar a você e ficar igualmente desarmados. Esse é o poder do terror do Junji Ito. Usar o estranho, usar situações que não carecem de explicação e nem dar esperança aos seus protagonistas. A gente consegue ver muito isso, por exemplo, em um dos seus contos chamado Esmagamento, que a galera tá enfrentando, tá morrendo porque alguma coisa os está esmagando, mas essa coisa não é fundamentada, não é trabalhada, não é aprofundada, sequer uma maneira de solucionar o problema contra essa coisa que esmaga os protagonistas desse conto. Um dos meus personagens preferidos, que é a modelo, é uma modelo muito feia, grotesca, que aparentemente é um monstro, mas tá lá em revistas de moda, acham ela bonita, mesmo sendo notório que ela é bestiálica, que ela parece um demônio. Por que acham ela bonita? Por que ela está nas revistas de moda? Não precisa de explicação. É a construção do clima de ter aquela personagem ali, sendo estranha, sendo bizarra, sendo deslocada, que alimenta o conto. E a conclusão do conto, como eu falei, geralmente é um protagonista que deu azar e que é impotente de solucionar qualquer coisa. Para último exemplo dessa estranheza e dessa impotência utilizada em cada conto do Junji Ito, temos um dos contos que eu gostei, achei super bizarro, mas gostei, que é a mulher lesma
Uma mulher está se transformando em lesma? O porquê não precisa ser dito? É uma maldição? Tem como reverter? Tem como lutar contra isso? Não precisa ser estudado. Não está no alcance humano. Não está no alcance do personagem. Todas as histórias trazem terror que transcendem a noção de compreensão. A mulher simplesmente vai virar uma lesma. E não há nada que ela possa fazer. Você fica aterrorizado vendo isso acontecer. E é aí que o terror visual é muito bem empregado, casando com essas bizarrices, com essas estranhezas que ele quer passar. Ele também trabalha muito a noção do belo. Como eu falei, ele usa o belo seja para contraste ou como temática para inserir o pavor. Por exemplo, a modelo que eu falei, que é grotesca, que é diabólica, o tema do belo, da estética, de ser lindo, é sempre trabalhado ou contrastado, rivalizado com ela nos seus contos. Seja por outra modelo muito mais bonita, está em paralelo a ela, ou as próprias vítimas de um Junji Ito, que são mocinhas bonitas diante de algo grotesco, de algo aterrorizante. A propósito, esse belo ele também incorpora nas suas aparições, no seu paranormal, como na história O Moço Bonito da Encruzilhada, que é mais uma história que não tem a origem de onde veio a assombração, não tem a origem do ser, só tem lendas vagas. É totalmente aberto a interpretação e imaginação do leitor, ao mesmo tempo que coloca uma impotência do leitor dominar a história, do leitor se projetar e dominar aquela situação. Ele se verá igualmente caído e num fim trágico como os personagens dos contos do Junji Ito. Personagens esses que se repetem em alguns contos. Tem o Soichi, que é um garoto que faz maldições. Esses contos do Soichi eu acho mais peripécias. É mais só explorar o bizarro, o estranho em si, em peripécias de criança que está arranhando o paranormal de forma que pode ter consequências. Também tem a perturbadora Tomie, que é mais um exemplo de como ele usa beleza nos seus contos. É uma mulher bela que geralmente traz fins trágicos a homens e que tem fins trágicos também, porém por algum motivo a Tomie não morre. A Tomie traz várias histórias de tragédias que terminam com morte, seja dos seus amantes ou dela mesma. O porquê a Tomie não morre não é explicado. O porquê a Tomie carrega esse caos não é explicado. Tudo é muito estranho. Tem um episódio da vizinha, da vizinha da janela ao lado de um cara, que é uma vizinha estranha, grotesca, você não sabe nem o que a vizinha é, mas ela cutuca toda noite a janela do cara. É bizarro. É a palavra que define. Ou melhor, construção de clima, estranho, terror visual, são os três elementos que criam uma poderosa apreensão gerada nas obras de Junji Ito. Irei me aprofundar mais e como é uma opinião muito assistir e tentei trabalhar uma análise, talvez esteja faltando muitos elementos ainda perceptíveis nessa minha análise. Conforme eu vou abordando mais de suas obras, eu poderei fundamentar e trazer algo mais aprofundado. Se você conhece os trabalhos do Junji Ito, deixa aí nos comentários seu parecer, seu feedback e suas recomendações. Feliz Halloween a todos, ficando por aqui, um abraço e valeu!